E os sistemas distribuídos pervasivos, né? Pervasivo, o que significa pervasivo? Pervasivo é aquilo que você consegue integrar, se confundir com alguma outra coisa. Você consegue colocar em você, por exemplo. Ele é pervasivo porque você consegue colocar nas coisas. Vamos imaginar, tipo, aqueles sistemas para controle de animais, né? Tipo, você quer descobrir qual que é a rota de um animal na floresta. Você coloca lá um sensor nele e ele vai medindo aí, traçando o caminho dele. Ou aqueles sistemas que estão dentro das pessoas, né, para controlar batimento cardíaco, essas coisas. Então são sistemas pervasivos. A gente tem 3 subtipos de sistemas dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de sistemas pervasivos. Nós temos os sistemas de computação ubíqua, né? Por ubíqua, pense que eles estão sempre presentes, eles são pervasivos, mas eles estão sempre presentes. Ou seja, tem uma interação contínua entre o sistema e o usuário. Ele não se desliga, né? Não é, ele está ali todo momento funcionando, a interação é contínua, né? Geralmente os sensores são assim. Sistema de computação móvel, e aí pensa no seu smartphone, né? Você tem isso aqui tem interseção, viu, gente? Um sistema de computação ubíquo, ele também pode ser um sistema de computação móvel, provavelmente ele vai ser também. Mas quando eu falo de sistema de computação móvel, eu estou falando na característica do sistema dele conseguir se mover entre os lugares, né? O nosso smartphone, por exemplo, ele funciona, né? E aí eu tenho características especiais, principalmente em relação à rede, né? Como é que eu faço ele se conectar à rede? Não posso ter um cabo, né, com o RJ45 pendurado no meu celular. Né? Ele está se movendo, provavelmente eu vou ter que usar o Wi-Fi, mas se onde não tiver sinal, eu vou usar o sistema da rede de celular. E aí como é que eu tenho que lidar com aquela questão da transparência de migração, né? Então são sistemas de computação móvel que também às vezes exigem, tem capacidade de processamento um pouco mais fraca do que aqueles computadores que estão fixos no lugar só, né? Tem que pensar em tudo isso. E temos as redes de sensores ou autuadores, né? Eles também são pervasivos, mas a ênfase ela está na colaboração, né? Geralmente são sensores, né? Quando a gente fala sensor é que ele sente o que acontece, né? Ele é reativo. Um evento acontece e ele dispara um determinado tipo de ação. Ou ele faz um evento acontecer, né? Por isso que a gente chama de atuador, né? Ele atua sobre um determinado ambiente. Ou ele percebe algo acontecendo, né? Um sensor que talvez perceba a temperatura aumentando ou abaixando, ou ele atua sobre o ambiente para que um determinado evento aconteça, né? Essa é a diferença entre o sensor e o atuador, né? E a gente tem esses sistemas em que nós temos sistemas distribuídos inteiros, né? Em que os nós todos são sistemas ou atuadores ou sensores, né? E eles precisam se comunicar entre si, né? Dentro um mini sistema, uma rede de sensor. Imagina um carro, por exemplo, né? A gente tem vários sensores no carro, eles precisam comunicar entre si para gerar dados para serem exibidos no computador de bordo, por exemplo. Para sistemas ubíquos aqui, eu trago aqui os principais elementos nos sistemas ubíquos, que são a distribuição, né? Ou seja, os sistemas ubíquos eles têm que estar distribuídos e acessíveis e de maneira transparente, né? Eles vão ter que estar em redes, né? Eles têm que estar em todos os lugares. Na questão da interação, ela não pode ser obstrutiva, porque se ele tem que estar em todo lugar, ele não pode interagir de maneira obstrutiva com o usuário. Né? Você não pode atrapalhar o que o usuário está fazendo. Porque geralmente o sistema ubíquo está integrado ao usuário para reconhecer algo nele. Se ele atrapalha aquilo que ele está fazendo, os dados que ele coleta vão ser dados falsos. Né? Consciência do contexto, ele tem que saber exatamente o contexto onde ele está para ele atuar conforme o contexto. Né? Se vou colocar o contexto de rede, se ele está numa rede Wi-Fi, ele vai ter melhor taxa de transferência. Mas se ele vai para uma rede de celular, né, ele vai ter que mudar, né, a forma de lidar com a taxa de transferência. E ele tem que agir conforme o contexto. O contexto muda, o sistema ubíquo tem que reagir e mudar, se adaptar ao contexto. Autonomia. Geralmente esses sistemas ubíquos eles têm bateria, né? Eles operam autonomamente sem intervenção humana. E geralmente são autogerenciáveis. Tem energia, né? Questão de energia, questão de manutenção, ele sempre está checando se ele está funcionando ou não. Ou um outro sistema checa se ele funciona ou não. Né? Eles operam de maneira autônoma sem que seja necessário que o humano fique lá intervindo todo momento para manter eles funcionando.
e geralmente eles são inteligentes, né? Eles lidam com muitas ações e alterações e interações dinâmicas, que elas acontecem a todo momento, e várias coisas acontecem. Eles têm que reunir, cruzar esses dados e trazer insights diferentes e especiais para quem for aquele consumidor daquele insight, né? Às vezes alguém coloca vários sistemas ubíquos em várias pessoas para, sei lá, monitorar o comportamento das pessoas e de repente ele precisa pegar esses dados e agir de maneira inteligente. Às vezes é muito comum você ver aplicações de inteligência artificial atuando nesses sistemas ubíquos, né? Porque eles geram esses dados e eles condensam esses dados e precisam gerar um tipo de informação que talvez o olho humano não consiga perceber sozinho. A própria computação ela vai trazer um tipo de inteligência especial com os dados trazidos vindo desses sistemas ubíquos. De computação móvel, né, a gente tem a característica de ter os recursos distintos. Eu falei dos celulares, mas existem vários outros sistemas que podem ser enquadrados nessa categoria de computação móvel. Os smartphones, os tablets, os GPS, os aparelhos de GPS, né, os GPS devices, os controles remotos, crachá inteligente, cartão de crédito, uma porrada de outros dispositivos que eles se encaixam nesse modelo aí, né, nessa categoria de computação móvel, porque eles se movimentam, né? Eles são redes de computadoras que se movimentam. A gente tem dentro disso aí o paradigma da internet das coisas. Você pode colocar em carro, pode colocar em pessoas e vários outros dispositivos, em relógios, né? Hoje tem muitos smartwatches, né? Todos eles são pertencentes à categoria de computação móvel, né? E é uma coisa que é óbvio, né? Que a mobilidade ela significa que a localização vai mudar ao longo do tempo, então o sistema ele tem que ser projetado para que seja tolerante aí a mobilidade e tolerante também à disrupção. O que é essa tolerância à disrupção? Às vezes a comunicação pode ficar difícil. Vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho um carro e eu quero botar um sistema de Wi-Fi no carro. E esse sistema de Wi-Fi ele tem que pegar a internet de algum lugar e replicar para dentro de um carro. Imagina aqueles ônibus que tem sistema de Wi-Fi, né? Tem que pegar a internet de algum lugar e replicar. Mas de repente ele está passando por determinada rodovia que não tem sinal. E aí ele vai ter uma disrupção. A rede que fornece a internet, fornece o recurso de conexão à internet, some, né? E ele vai ter uma disrupção, vai cortar ali o acesso ao recurso. Ele tem que ser tolerante a essa disrupção, né? E às vezes, por exemplo, isso acontece muito também. Imagina aí o aplicativo da Netflix. Ela tem o recurso lá é assistir o filme, né? O vídeo que está nos servidores da Netflix. Mas aí hoje eu não preciso depender da conexão. Às vezes eu posso baixar o filme no meu celular e aí quando eu tiver sem conexão ele vai continuar rodando, né? Porque ele foi baixado offline. Então ele tem uma certa garantia de, entre aspas, conexão, né? Garantia de acesso ao recurso, mesmo eu não tendo conexão. As redes sensores, né, são aquelas redes em que a gente tem muitos sensores, né, muitos 10 mil, né, 10, 100 mil sensores. Esses sensores estão acoplados em algum lugar e eles precisam conversar entre si, porque sensores às vezes eles são bem específicos, né? Tem sensor de temperatura, sensor de movimento, sensor de luz, né? Cada um é um sensor específico para um tipo de dado que vem da natureza. Mas só que um dado só, ele não vai me trazer uma informação importante, mas o conjunto total desses dados talvez me traga. Né? Pensa aí na data science, né? Na ciência de dados, em que eu posso cruzar esses dados de maneira diferente e chegar a insights importantes. Só que esses dados, esses sensores, eles precisam comunicar entre si. Né? Eles vão coletar diferentes tipos de dados, mas eles têm que comunicar entre si. Então a gente tem muitos sensores, né, comunicando entre si, e tem redes específicas que lidam com a especificidade desses sensores, como por exemplo, eles são simples. Cada um desses sensores, você não pode ter uma rede que exige muito de processamento desses sensores, porque eles são simples. Geralmente eles têm pouca capacidade de memória, pouca capacidade de processamento, de comunicação. A rede de Bluetooth, né, que é a rede PAN, né, a Personal Area Network, a rede pessoal para conectar os periféricos a computadores, ela é feita reconhecendo que às vezes um dispositivo naquela rede ele é um dispositivo
que não é um computador, né? Não é poderoso igual um computador. E aí ele tem que levar em consideração a capacidade de memória pouca, né? Processamento pequeno, às vezes até processamento nenhum, né? Às vezes ele delega o processamento para uma outra entidade. E tem que considerar também a questão de que eles frequentemente são alimentados por baterias. E quando eles são alimentados por baterias, o que acontece quando a bateria acaba? Ele desliga. Né? E se ele desliga, ele está fora da rede. Né? E aí lembra do que a gente falou sobre tolerância a falhas? A rede não pode cair se um determinado nó daquela rede, né, daquela rede de sensores, ele caiu. Como é que eu vou fazer? Como que a rede vai reagir quando um determinado nó cair? E se aquele nó for um nó bastante importante? Né? Como é que ele vai fazer? Se ele está bem no meio de uma comunicação, ele cai. A energia dele acaba, né? A bateria dele acaba. Todas essas questões precisam ser consideradas. Eu tenho aqui um exemplo para dar um pouco mais de clareza sobre essa questão dos sistemas distribuídos no formato de rede de sensores, em que, por exemplo, né? A gente não vai entrar muito a fundo aqui, mas eu posso mostrar para vocês que existem duas maneiras pelas quais eu consigo trabalhar com os dados na rede de sensores. Eu posso ter vários sensores, e esses sensores são bem fracos, né? No processamento, armazenamento, capacidade de infraestrutura deles são bem fracas. Então o que é que eu vou decidir? Ao invés de eu guardar os dados e processar esses dados em cada um desses sensores, eu mando para um servidor central aqui no Operators Site, e eles são processados aqui. Né? Só que aí eu tenho que lidar com um grande volume de dados sendo enviados. Né? Então, não posso ter um ponto de gargalo aqui, né? Eu tenho que ter uma banda maior. Só que aí eu posso ter um outro cenário, em que os sensores eles são mais potentes um pouquinho, né? Eles têm capacidade de processamento e capacidade de armazenamento. Eu consigo armazenar coisa neles, né? E aí, então, eu consigo fazer esse armazenamento. Cada um coleta seus dados, armazena, processa. E quando o servidor aqui no lado do operador ele manda uma query, uma requisição, ele já manda os dados processados. Aqui, obviamente, a banda pode ser muito menor do que aqui, né? Porque aqui o volume de dados vai ser bem maior. Preciso mandar os dados todos brutos aqui, sem processamento, até aqui para ser processado aqui. Aqui não. Aqui eu mando só os dados processados, só aquilo que interessa, né? O pedido que foi feito aqui na requisição, eu não preciso mandar todos os dados. Só aquilo que interessa ao pedido, né? Então eu tenho aqui maneiras diferentes de trabalhar com sensores dentro das redes de sensores distribuídas.